Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, fazendo parte dessa história, buscando conhecimento, buscando um enriquecimento espiritual. E a lição desse trimestre está maravilhosa, você não pode ficar de fora deste conteúdo. A missão de Deus e a minha missão. Se você ainda não tem, por favor, filho de Deus, nos mande um contato no direct, mande uma informação, pastor, eu não conheço, eu quero a lição, nós vamos mandar para você de uma forma física, de uma forma virtual, ou se você quiser, no Apple Store ou no Play Store, você escreva lá, Escola Sabatina, e você vai baixar o aplicativo e ter todas as lições de uma forma gratuita para você, tá bom? Fique por dentro de tudo isso. E ainda, se você está vendo aqui no cantinho, tem um quiz da lição. Você vai poder a cada semana responder 3 perguntinhas e testar o teu conhecimento sobre a lição da semana. Não fique de fora disso, fique por dentro de todo o nosso conteúdo. E se ainda, filho de Deus, eu vou falar aqui olhando bem na pupila do olho, hein? Não se inscreveu no nosso canal, vai lá no YouTube, escreva lá @paulistaleste e você vai ficar por dentro de todo o conteúdo da nossa associação. Se você olhar para mim e falar assim, pastor, eu não quero saber do YouTube, eu quero Instagram, tem também, vai lá, mips.apl, e você vai ficar com conteúdo só da Escola Sabatina, tá bom? Você vai ver os nossos reels, as nossas postagens, e você vai ficar por dentro de tudo isso. E para falar dessa lição maravilhosa, nós temos nossos amigos aqui. Quero apresentar a vocês Pastor Ferreira, Pastor Tony Ferreira. Muito obrigado por estar aqui, nosso mestre, nosso professor, doutor em teologia. Muito obrigado por atender o nosso convite. Manda um abraço pro teu povo aí, para tua associação querida. Olá, Léo, e é um prazer estar aqui com a Aliane e o Vitor, né? Vocês dois, meus ex-alunos, hoje se tornaram grandes pastores. Anjinhos aqui, né, pastor? Super anjos. Fico muito feliz por estar aqui com vocês e é uma alegria também mandar um abraço aí pro pessoal lá da APAC, hein? Associação Paulista Central. E pastor Erlo, muito obrigado aí. Por ter liberado, professor. De uma forma involuntária, e acabou acontecendo essa liberação. Estou me sentindo muito à vontade, né? Com o meu presidente lá. Tá bom, pastor, muito obrigado aí. E temos aqui a nossa irmã Aliane, tá bom? Fiz até um treino aqui de fome. Aliane, muito obrigado por estar aqui conosco. Isso. Deus te abençoe. A Aliane é lá da igreja da Ponte Rasa. Mandar um abraço pro teu povo aí. Um abraço pro pessoal, mais uma vez estamos aqui, né? Segunda, gravando mais uma vez um podcast. E é muito bom. Um abraço pro pessoal da Ponte, que estuda a lição todo sábado, interage com o pessoal, as classes ativas. Só vou fazer um protesto, viu? Dizem que a classe jovem lá é a que tá perdendo de pontuação, mas não está. Nós vamos superar isso aí, viu, diretora? Mas abraço pra todo mundo, abraço pra minha família, pro meu esposo lindo de olhos verdes, que está lá em casa assistindo. Beijo pra todos vocês. E temos aqui o pastor Vitor Edson. E eu. Diretamente da nossa querida... Recém-exportado. Recém-deportado da Bahia. Está aqui conosco. É o novo pastor da igreja do Tatuapé e da comunidade Raízes. Isso mesmo. Muito obrigado por estar aqui conosco. Que Deus te abençoe, meu querido. Amém, amém. Obrigado, Léo. Professor, é um prazer estar com você. Eliane, é um prazer te conhecer. E também é um prazer poder falar com todo mundo, né? Poder falar com a PL, poder falar com a minha igreja, as minhas igrejas, né? Comunidade Raízes, o pessoal do Tatuapé. É muito bom poder falar com vocês e que Deus nos faça crescer no conhecimento da palavra e, acima de tudo, na prática da missão. Amém. Boa. O pessoal tomando água de coco no Tatuapé em breve, hein, pastor? Olha, já pensou? Com uma rede ainda. E a Havaiana. Ai. Vamos lá. É só pra fazer até saudade, né? Só que não. Vamos lá, gente. Nós estamos aqui muito felizes porque essa lição, o tema dela me chama a atenção. Desculpas para evitar a missão. E para quem abre a lição, vê essa imagem, então chega a ser um tanto quanto angustiante. Uma Bíblia fechada, com cadeado, acorrentada, e as pessoas pedindo, por favor, alguém abre ela para mim, para que eu tenha acesso a ela. É das ilustrações talvez mais comunicativas que a gente já teve aí nos últimos tempos. E você acha que isso é real, Vitor? Opa! Que a Bíblia está ali à disposição e tem muita gente querendo ouvir, mas não tem quem ensine? Professor, pela prática do que a gente tem visto, eu não tenho dúvida.
Eu não tenho dúvida. Que o Espírito Santo tem feito um trabalho de convencimento e de sacudir corações, e as pessoas estão sedentas para experimentar algo novo e algo que responda às suas questões mais profundas, mas falta aquela história de 2 Coríntios 2, da Bíblia aberta, que às vezes é a minha vida, né? A grande revelação da letra viva, da Bíblia clara. Às vezes eu acredito realmente que tem faltado se faz uma crítica para essa nova geração, dizendo que essa nova geração não é espiritual, não se interessa pela Bíblia. Será que isso é verdade? Discordo veementemente. Eles se interessam, né? É uma geração espiritual. É uma geração, na verdade, até eu acho que mais espiritual do que as anteriores. Está buscando, e se a gente não levar a Bíblia, eles encontram essa espiritualidade. Exatamente. Aí a gente pode pensar naquela pesquisa da Christianity Today, de pessoas que têm buscado saber de Deus nos filmes e séries. A Bíblia já não é mais o ponto central de busca, porque não há quem ensine Bíblia. A Bíblia não consegue ser compreendida. Se não consegue ser compreendida, a gente tem um problema. Vamos compreender um pouquinho mais sobre isso daqui. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Vamos lá. Aliane, você pode orar para nós? Sim, claro. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te pedimos a tua presença aqui ao recapitular a nossa lição da Escola Sabatina, que o Senhor possa nos dar entendimento, que o Senhor possa nos dar, colocar no nosso coração esse espírito de missão, de querer primeiramente a te servir dessa forma como o Senhor quer, que o Senhor possa fazer com que tudo que for falado, tudo que for ensinado aqui chegue aos corações das pessoas, das igrejas, que nós possamos dar o nosso melhor dentro das nossas igrejas, Senhor. Amém. Fique conosco, tudo isso eu te peço, já te agradeço por Jesus. Amém. Amém. Muito bem. A lição, Isaías capítulo 6, verso 8, vem dizendo: Depois disto, ouvi a voz do Senhor, a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. A redundância mais bonita que Deus mais quer ouvir, né? A redundância mais bonita. Eis-me aqui, envia-me a mim? É uma redundância mesmo. Redundância plena. E é onde nós entramos no contexto, né? As pessoas sempre têm... Nós estamos vivendo um período, principalmente agora, o pastor Vitor, que vai viver isso, a Aliane também. Hoje nós estamos numa função diferente, o pastor Tony e eu. A época das eleições das igrejas. Sim. E comissão de nomeações. E aonde você tem uma saudade, né? Não, eu tenho. Antigamente era mais você a pegada era mais brava, agora é mais tranquilo. Nesse processo que começa-se a ter as desculpas para não ter uma função na igreja, não ter missão. Você sabe o que veio na minha cabeça? Vocês não vão lembrar assim, porque a maioria aqui é rodada de igreja. Mas assim, Quarteto Melody cantava aquela música Desculpas. Eu não vou cantar porque ninguém merece, né, gente? Cantando aqui ao vivo. Mas era desculpas, não canso de ouvir. Elas falavam muitas coisas. Tudo a gente tinha uma desculpa, né? Desculpa pra não ir na igreja, desculpa porque a criança estava chorando, desculpa não sei o quê. Então, quando o título fala desculpa para evitar a missão, a gente é rei e rainha. Nossa. Desculpa. A gente tem os argumentos mais diferentes. A gente não é filha da mentira, porque quem mente é o pai, mas que a gente gosta de dar umas desculpinhas, a gente gosta, né? A gente sempre arranja meios para que não seguir o que a gente precisa. Interessante pensar quando a gente começou nosso ministério, 2012, 2013 ali. Lá atrás. A gente ainda tinha uma, pelo menos na minha experiência, eu começo meu ministério na Igreja Central de Aracaju, uma igreja que tinha 79 líderes. Nossa. Então, a igreja de 1.380 membros. Então, ainda eu vivi uma experiência de briga, sabe? O povo, vocês sabem disso, que isso era verdade mesmo. Então, se vocês ouvirem, vocês sabem que é isso mesmo. O povo entrava em conflito para ter cargos. Então, havia uns partidos políticos ali e a gente tinha até que surpreender todo mundo na comissão das nações. Tinha chapa de eleição, né? A chapa pronta ali. Mas interessante e triste é que o tempo passa. E claro que às vezes as razões não eram muito o serviço nem a missão para essa briga, era mais por poder e aquela velha história de que às vezes eu preciso ter um lugar para revelar esse poder, mas o tempo passa e esse interesse, até mesmo pelo poder, se esvai. E aí parece que a gente entra numa fase, e na minha visão é a pior de todas, que é o sentimento de apatia.
apatia. As pessoas hoje olham para a igreja com uma certa apatia. O que acontece ali não me incomoda mais. A missão não fala comigo, não tem a ver comigo, não é minha prioridade. Pensar em crescimento de igreja, batismo, ok, beleza. A igreja não celebra mais, talvez com a mesma alegria que deveria. E talvez esse seja um momento interessante para a gente começar a pensar nisso, que a igreja faz parte de mim, e talvez boa parte das crises que eu ainda tenha com ela, a solução não está fora de mim, mas está dentro de mim, e por isso eu preciso parar de dar desculpa. Ou a gente se esquiva também, né, pastor? Foi Jesus que falou que se nós não falarmos, as pedras vão falar. Exato. Então, assim, eu temo que no momento que a gente está vivendo, Vitor, pastor Léo e Aliane e amigos que estão nos ouvindo aí, nos assistindo, eu temo que nós estamos vivendo no momento em que as pedras já estão falando. Ó, isso aqui tá como o terceiro anjo voando pelo meio do céu, pregando o evangelho. Sim. Porque tem muita gente do seu lado, ou talvez num quarto da sua casa, precisando ouvir a palavra de Deus, e ele não está ouvindo. Então, mas por quê? Porque nós temos desculpas. E o verso para memorizar trata-se do chamado de Isaías, um jovem. Isaías foi chamado e ele deu desculpas. Disse: não, Senhor, eu não. Ai de mim que vou perecendo, porque eu tenho os lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos estão vendo o rei, e eu não sou digno. Eu não, Senhor, manda outro. E aí Deus foi trabalhando com ele se arrependeu dos seus pecados, né? Ele buscou a Deus em oração, e depois ele ouve essa pergunta: quem há de ir por nós, Isaías? Agora já teus pecados estão perdoados, uma brasa viva foi tocada em você, foi purificado os teus lábios. Se você se arrepende dos seus pecados, se eu estou falando para alguém nesse momento, nesse podcast aqui, que tem algum pecado oculto, que se acha muito indigno de ser um cristão, talvez não decide nem se batizar porque se acha indigno, talvez não decide assumir um cargo nessa época de eleição porque se acha indigno, você tem a chance, nesse momento, nessa lição de escola sabatina, fazer um concerto com Deus, se arrepender dos seus pecados, que quando você se arrepende e deixa, você alcança a misericórdia e você está habilitado como Isaías foi habilitado. Quem há de ir por nós? Seus pecados foram perdoados, seus lábios foram purificados. Eu envio um anjo que pode tocar os seus lábios, tocar o seu ponto fraco e te purificar. Agora, pode mudar você agora. Então simplesmente você vai dizer o quê? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aceite o chamado. Pastor, talvez essa seja a desculpa. Se eu posso chamar de desculpa positiva, talvez essa da compreensão da responsabilidade, do peso da missão, e que o meu pecado é uma barreira. Se eu posso chamar essa desculpa de positiva, porque ela só consegue ser vista quando eu estou na presença de Deus. É verdade. E aí o Espírito Santo vem e me purifica, é Ele que me conduz a esse processo de purificação. Se talvez hoje alguém se sente nessa situação, é a grande prova de que o Espírito Santo está trabalhando fortemente com ele. Ninguém se vê pecador se o Espírito Santo não estiver ali. Então, se alguém hoje se sente nessa situação que o senhor apresentou, é extraordinário pensar nisso. E se talvez hoje alguém se sente muito pequeno e humilhado pela sua situação de pecado, louve a Deus, o Espírito Santo está aí, está trabalhando com você. Então é a prova que Deus quer você, inclusive. É a prova maior do que você é útil para o reino. Então se entregue ao Senhor e se purifique dos seus pecados pelo poder da graça, que tem real poder de purificar a todos nós, e realmente vive essa experiência. O que Isaías vive só é possível viver na presença de Deus. Sim. Só é possível assim. E é onde nós temos o contexto de desculpas, um dos maiores conceitos de desculpas para nós não fazermos a missão de Deus é medo. A crise de Jonas aí, né? Crise de Jonas. Que nem eu tenho um contexto na minha vida que eu coloquei para Deus, assim: Senhor, aonde eu tiver oportunidade, eu vou falar. Eu mudei hábitos da minha vida já tem 1 ano e meio. Um deles é fazer atividade física. Eu tenho uma raiva danada de fazer. Você vai na força do ódio, tem hora. Não tem outra situação. Mas você tem que ir. Uhum. Um dia, eu sempre gosto de malhar. Que nem hoje, nós viemos pra gravar, 6 da manhã eu tava na academia, porque é o horário que eu tenho hoje. E é o horário que eu gosto. Na Semana Santa, não deu certo de eu ir de manhã. E sobrou pra ir no final da tarde. Eu tenho um ódio tão grande de mar lá de tarde, que a academia tá lotada. O calor Projeto verão, né? É coisa que me tira do sério. Isso na Semana Santa.
falei, eu não quero ir, mas eu tenho que ir. E aquela voz falando na cabeça, vai. Precisa ir. Tem que ir. Chego lá, quando eu começo a fazer exercício, chega uma pessoa na minha frente, de máscara, ficou parando olhando pra minha cara. Eu já pensei que eu já tava com o desodorante vencido, né? Falei, alguma coisa. Estou mais feio que o normal. Que tá acontecendo? O cara olhou pra mim e falou assim, o senhor não lembra de mim, né, pastor? Falei, chama o pastor, falei, tira a máscara. Falei, você é filho de fulano. Tinha sido pastor da família dele. E eu querendo fazer minha atividade física, vazar logo, porque eu não gosto de ficar em ambiente aglomerado. E o cara queria fazer o quê? Conversar. E eu tentando fazer atividade e ele querendo conversar. Posso dividir aparelho com o senhor, pastor? Nem isso. Eu parei de fazer atividade pra conversar. Sentei do lado dele e o cara começou a abrir o coração. Dentro da academia, eu fiz um apelo pro cara batizar. Olha só. O cara batizou no outro sábado. Amém. Não era pra eu ir lá. Sim. Naquele horário. Eu não queria ir. E no meio de uma atividade física. E é um horário que eu nunca encontrei o rapaz. E Deus falou, vai. Uma coisa que eu coloquei no coração, não posso ter mais medo de quando a voz do Espírito Santo fala comigo. Eu tenho que ir, porque Deus tem um propósito. É o efeito do comprometimento individual, Léo. Porque isso não é algo que a igreja possa fazer, quando eu falo de igreja do todo, né? Isso é algo que só você podia fazer. Isso era algo que era uma missão muito específica sua. Hoje o cara é líder de igreja. Então, tem 1 ano o cara batizou. E se a gente pensar que todos nós, e eu entendo plenamente isso, que todos os dias Deus quer levar a gente a ver uma experiência assim. Pode não ser tão plena para ela conduzir um batismo no próximo sábado, mas tem uma vida a ser transformada por meio de mim. E a gente nem sabe, né, pastor? A gente nem sabe. Eu não faço ideia do impacto que um sorriso meu, o abraço, a palavra, o bom dia. Eu faço ideia do que eu tô fazendo como impacto para alguém. A gente não faz ideia, aquela história do efeito positivo, do efeito borboleta. Também, exatamente. Né? É o efeito borboleta. A borboleta bate uma asa aqui e vira um furacão lá, um tufão na Índia. A gente não faz ideia dos efeitos de longo prazo de cada ato que a gente tem. É por isso que o comprometimento e a proximidade com o Espírito Santo são um canal para que grandes coisas aconteçam. E aí a gente for pensar na crise de Jonas, do medo dos assírios, e por isso não queria ir a Nínive. Medo ao mesmo tempo... Por causa da crueldade, maldade sim, que o povo era. E também havia uma questão de justiça aí também, né? Talvez era aquela academia chata à tarde, sim, bocada de gente. Era um ambiente que ele não gostaria de estar. Eu não quero estar ali. E você ainda pode pensar no agravante no caso de Jonas, que era aquela noção de justiça. Dizer, cara, esse povo não merece isso. Senhor, se o senhor quer mandar fogo do céu, eu não preciso lá avisar isso. Eles não merecem salvação. Taca fogo tudo aí, vai. Cara, e talvez isso seja um problema pra nós, porque a gente tem uma noção de juízo muito, assim, né? Muito bem desenvolvida. A gente tem uma noção de justiça muito bem desenvolvida. E que por vezes a gente quer ensinar Deus. A gente quer ensinar Deus a ser justiceiro. Pra cumprir o nosso modelo de justiça. Algumas vezes eu já vi crentes dizendo em situações, dizendo, Senhor, estão envergonhando o teu nome, estão brincando com o Senhor. Manda fogo do céu pra aquela festa ali, ó. Manda fogo do céu, destrói aquelas pessoas. Nós como igreja fazemos muito isso, né? Nós temos senso de justiça. A gente fala, quando vocês estavam colocando aqui, comissão da igreja que pegava fogo, que tinha aquelas chapas que autos levantavam em questão de cargos. E hoje a gente reclamava, mas era até bom. A gente tinha aquele povo que queria trabalhar. Por bem ou por mal, ele queria trabalhar, e a gente tinha aquele povo envolvido. E a gente tem esse senso de justiça hoje na igreja. Muitas vezes a gente olha algumas situações e nós colocamos, não, aquilo lá não. Até talvez de cargo de algumas situações, será que aquela pessoa vai estar ali? E a gente tem muito isso. A gente julga, né? Esse julgamento que a gente coloca. E pode ser que a gente não tenha esse número elevado de pessoas, porque hoje a gente não tem mais, né? Para você colocar em nome de comissão de nomeação um nome, levantar um nome para algum departamento, é uma briga. Muitas vezes as pessoas têm... Você, irmão aí de casa, deve ter 1, 2, 3 cargos, às vezes, na igreja. Sim. Isso acontece muito, né? E muitas vezes é aquela pessoa que está fazendo, aquele irmão que está sentado no banco, porque ele não quer se envolver. Ele acha assim, que nem o pastor está chegando agora no Tatuapé. O pastor é novo, deixa ele trabalhar lá. Tá jovem, Bahia, tá aquela coisa. O pessoal baiano é animado, viu? A gente tem um casal baiano que tá lá na igreja, o povo animado, viu? Parabéns pro pessoal ali. Mas vem com aquela pegada boa, assim. Então o pessoal acha que outro chegou, deixa ele fazer, deixa ele, né, se envolver. Já tô velho de igreja. Quantas vezes eu já ouvi isso? Gente, eu tenho
28 anos. Não tenho, não. Mas eu tenho 36 anos. Eu nasci na Igreja Adventista. Eu vivi várias fases. Eu agradeço a Deus por isso, porque eu tive essa maturidade espiritual de passar por situações, de passar por coisas e ver. Tem muita gente que não tem essa oportunidade, que entra na igreja, se decepciona com algumas situações e fala, não. E aí as desculpas são outras. Não, eu não posso. Não vou fazer porque eu não sou perfeito. Eu não vou fazer porque tem aquele povo. Então, às vezes, a pessoa que está ativa, que está fazendo, a outra que está sentada ali só está criticando ela. E não é essa. Ela tem que se envolver. Não, peraí. E se tá ruim, deixa eu fazer melhor. Deixa eu me colocar à disposição para fazer. E muitas vezes a gente não quer. A gente fala, deixa aquele irmão, o pastorzão tá aí, deixa o pastor fazer, né? Ele tá lá envolvido. Agora, ali. Nenhuma missão é fácil. Todas as missões que foram dadas a homens missionários na Bíblia não foram fáceis. E no caso de Isaías, ele foi cerrado ao meio. Ele foi cerrado ao meio. Vai pregar e o povo ainda não vai ouvir você. É isso mesmo. E essa é a tua missão, Isaías. Ele foi cerrado ao meio. No caso de Jonas, o povo, os ninivitas eram muito maus. Ele tinha medo de ir lá. Quer dizer, não eram missões fáceis. E as missões que nós recebemos hoje também não são fáceis. É você ser um arauto da verdade no meio do mundo que não crê mais na verdade absoluta. Onde a verdade, você tem a sua verdade, ele tem a verdade dele, ele tem a verdade dele, eu tenho a minha verdade, a gente junta todas relativa. A gente junta todas essas pequenas verdades, aí se torna a grande verdade. Isso é o conceito pós-moderno, né, Vitor? Você que é fã dessa área, né? E o pessoal dá muita desculpa para as verdades também. Embora a gente junte tudo o que a gente acredita, que a gente segue o que é o certo, o pessoal mesmo dentro ainda arranja as desculpas. Não, por que pode isso? Mas por que aquilo? Mas de ideias falsas. E assim, como fala a lição. E quer ver uma coisa interessante nesse processo do medo? E o pastor Toniel falou dessa questão pós-moderna, é que muita gente hoje tem medo de pregar pela noção de que as pessoas querem rejeitar o evangelho. Só que se tem uma falsa verdade propagada nesse tempo, é isso. A gente estava comentando no início se a realidade da sociedade é de uma Bíblia fechada de pessoas clamando pelo evangelho. Eu entendo que isso é a realidade, porque o nosso medo ou a noção de que se as pessoas vivem uma realidade meio espiritualista, se elas têm buscado Deus de um outro modo diferente no meio, elas já estão naturalmente perdidas, algo do tipo. Por serem como são, não tem muito jeito para elas, então elas estão excluídas daquilo que seria o meu público-alvo ideal para a proclamação do evangelho. E esse talvez seja um ponto bem prático para a nossa realidade hoje, que seja encarar de frente quem são essas pessoas. Quem são as pessoas a quem eu devo pregar? O que elas pensam? E a gente pode considerar coisas do tipo: elas gostam muito de histórias, são pessoas que amam o subjetivo, amam o conceito de liberdade, têm enorme dificuldade com restrições e que precisam ser muito convencidas pela prática do relacionamento de que você está falando a verdade. Não é o seu discurso que vai fazer toda essa diferença. Então, essas pessoas, elas não têm uma rejeição absoluta ao evangelho. Na verdade é diferente, porque como elas têm um conceito de liberdade grande, elas inclusive sentam. Não, na verdade elas até sentam com você e elas vão te perguntar: Aliane, me explica o que você crê. Só que mais do que você explicar o que você crê, elas querem ver o que você crê na prática da sua vida. Pra ver se E elas vão olhar pra você e vão dizer: cara, eu gostei desse modo de vida aí, hein? Eu quero repetir isso aí pra mim. Eu quero ser assim também. Então, eu convivo com o Léo hoje na academia. Cara, se as características dele são boas, eu quero perguntar pra esse cara quem ele é. Eu posso ter medo de novo, de pregar pra essas pessoas que são hoje filosoficamente e conceitualmente como seres humanos diferentes daqueles seres humanos que talvez um dia eu comecei a pregar lá no início da minha vida. Mas hoje, essas pessoas, esse conceito de liberdade assim, as pessoas estão curiosas, mas o problema dessa curiosidade é assim, elas são curiosas, elas querem ver, elas querem experimentar, elas querem experimentar tudo, elas querem experimentar todo tipo de crença. Então, por isso que hoje todas as religiões, das mais diferentes, elas vão crescer em número, porque as pessoas estão curiosas para tudo. Elas querem ouvir de tudo, mas aí elas vão olhar de tudo, experimentar de tudo, olhar tudo e querem chegar à conclusão daquilo que é melhor para elas. Talvez o nosso papel seja conseguir botar a Bíblia não só embaixo do braço, mas no coração, aberta de modo muito claro, viver
o amor, os princípios, a doutrina que cremos, porque o que a gente crê é extraordinário. O que a gente crê é bonito demais, é transformador demais e teria um impacto extraordinário nas pessoas, se vivêssemos. Amém. Se vivêssemos. A gente tem poder. A nossa vida, o nosso modelo de vida, o que a Bíblia propõe pra gente como modelo de vida, tem poder. Então não preciso ter medo. A sociedade precisa da gente. Quando a gente falar do medo, né, tanto Isaías como Jonas teve medo, nós também temos medo. Você quer ver uma coisa que a gente tem medo? Eu falo assim, a gente, né, eu observo isso no ministério. Pastores, anciãos, líderes de igrejas têm medo de enfrentar, por exemplo, uma expulsão demoníaca. Opa! Pessoal forte. Castelo forte começa, né? Eu muitas vezes... As mandingas de crente. Eu muitas vezes orei assim, Senhor, por favor, não me deixa ninguém ficar endemoniado na minha frente. Eu não quero essa experiência. É uma experiência desagradável, se desgasta, você cansa. O demônio debocha de você. Se você estiver em pecado, ele aponta o seu pecado. E esse é o medo da galera, né? Esse é o medo da galera. Então, por que as pessoas têm medo de servir e usam o medo como uma desculpa? Por causa do pecado. Se você estiver em pecado, você não se atreva a tentar pregar o evangelho. Você não brinca. O diabo não brinca de ser diabo. O cristão brinca de ser cristão. Então, assim, não brinque de ser cristão. Agora, eu diria... Acontecer uma situação como essa, ou outra missão, não tenha medo, porque o diabo ele quer apontar para você o seu defeito, a sua falha, e fazer você e minimizar o seu potencial. Mas no momento em que você, assim como Jonas, assim como Isaías, você se arrepende dos seus pecados, você mesmo cometendo erros e falhas, recentemente, naquele momento que você foi desafiado para essa missão, você fala, Senhor, eu sou um miserável pecador mesmo, eu não mereço. Mas o Senhor pode perdoar meus pecados, eu me arrependo. E chore pelo seu pecado. No momento em que você chora pelo seu pecado, que você se arrepende de fato, você está limpo. É uma folha em branco que o Senhor te dá e fala assim, agora pode ir ministrar, meu filho. Pode subir no púlpito e pregar. Pode ir lá e expulsar o demônio. Diga em nome de Jesus e o demônio vai desaparecer. Não tenha medo de assumir, de se colocar na sua posição que Deus te chamou. Amém. O que eu acho interessante também essa parte da inconveniência. Jonas, ele teve que fazer o que Deus mandou e teve que passar pela barriga do peixe, por provações que ele não gostaria, para ele entender que ele não é ninguém sem aquele que é tudo por ele. Infelizmente, às vezes nos colocamos num patamar acima das outras pessoas por um conhecimento que temos a respeito sobre a mensagem de Deus, pela verdade. E achamos que o nosso senso de justiça é mais apurado que dos outros. Exato. Aqui, a lição ela termina dizendo nessa parte de terça-feira que a boa notícia é que, apesar das falhas de Jonas, Deus operou de uma forma maravilhosa para levar os ninivitas ao arrependimento. Todos. Mas infelizmente Jonas não compartilhou da mesma alegria do céu. E interessante pensar, Léo, a insistência da misericórdia de Deus nas duas vias, com Nínive e com Jonas. Ele não desistiu, né? Deus não desiste, porque Deus não desiste. No processo de cumprimento da missão dele, Deus não desiste. A gente pode pensar em Ellen White, que não era a primeira opção de Deus. Vamos lembrar disso, segunda, né? É possível que tenha sido a terceira opção de Deus. Outros dois indivíduos tenham fugido do chamado. Vamos pensar que, sim, Deus vai insistir comigo. E no caso de Jonas, Deus insistiu ferozmente com Jonas, porque não tinha outra pessoa para ser. Era para ser Jonas mesmo. O processo envolvia a pessoa de Jonas, porque Jonas precisava viver essa experiência. A inconveniência sou eu teimosamente fugindo de rota e Deus me pegando pela mão e dizendo, não é aí não, filho. Volta. E interessante que quanto à missão, sim, diferente daquele conceito de livre-arbítrio, quanto à missão, Deus vai impor. Deus vai tentar impor. E no caso de Jonas, Deus impõe. Quanto à missão, Deus impõe. Ele quis fugir de todas as formas, né? Ele foi lá, fugiu de um lado. Então, quer dizer que na missão de proclamar o evangelho a alguém que hoje está no meu ambiente, se eu não for, Deus vai impor alguém. Porque no objetivo dele, de entender que aquele indivíduo está pronto para ouvir, e se eu não falar,
Deus vai mandar outra pessoa para falar. Aí o pastor Toniel tratou das pedras clamando, e as pedras vão clamar. Porque nesta circunstância de alguém em coração pronto, e eu tô aqui, e eu digo, não, Senhor, vai surgir alguém. O problema é que quando eu digo não para esse processo, a gente volta nas questões das inconveniências, né? Eu não sei se alguém que rejeita a missão que Deus dá consegue ser plenamente feliz. Porque a gente que já viveu o processo de ver Deus fazendo milagres através de nós, é a maior alegria que eu pude experimentar na vida. Eu acho que nem meu casamento e o nascimento das minhas filhas conseguiu me trazer uma satisfação tão grande quanto me ver sendo útil por Deus no cumprimento da missão, fazendo diferença como você fez na academia com o rapaz que você citou. É o tipo de coisa que muda a vida da gente. Você sai rindo, você sai falando, você sai olhando. Eu sou útil, minha vida tem propósito. Amém. Eu não estou separado de sentido. Eu e Deus conseguimos ser úteis numa coisa só. Isso é extraordinário. A minha vida encontra um valor que eu não acho em nenhuma outra coisa. Você sabe, pastor, o senhor falando assim, eu já tive a oportunidade de ficar 10 dias em missão mesmo no Amazonas, e eu tive no meu conceito que eu iria, com o meu objetivo de fazer lá, eu fui com uma amiga que não era adventista, né, a gente foi, vamos, a gente foi na enfermagem, né, eu servi lá. E eu tinha no meu coração que eu ia ajudar pessoas, lá. E aí acabou que no meio nessa situação a gente não conseguiu ir com o barco, que o pessoal vai com o barco, tudo fica. E aí o pastor ligou pra gente e falou assim: vocês topam ir com um casal de missionários que já estão lá? Já tá tudo pronto, vamos embora. E quando eu cheguei com esse intuito, meu pensamento era ajudar pessoas. E um pastor chegou pra gente e falou assim, quando nós já estávamos lá: vocês vieram com um pensamento, mas pode ter certeza que as pessoas que mais vão ser ajudadas são vocês mesmos. E quando a gente chega lá, que eu falo, gente, é uma comunidade ribeirinha, você vai falar para pessoas assim... Aquela história da Bíblia fechada era o que as pessoas pediam pra gente. Lê pra mim um versículo. A gente fazia a parte missionária ali, né? A gente visitava famílias, a gente interagia com as pessoas que não tinham noção de Bíblia, não sabia ler muitas vezes. E quando a gente sai de lá, a gente sai com esse sentimento. Sim. Eu fui útil, eu falei de Deus, a pessoa veio até mim, eu tive isso. Assim, coisas simples, que quando você volta pra sua realidade, que nem a nossa realidade é totalmente outra. Você tá vindo da Bahia pra São Paulo, você vai ver que são realidades diferentes. E você fala, poxa vida. Então, esse sentimento de você se sentir usado, de se colocar à disposição de Deus e falar assim, Senhor, o Senhor me usou. O Senhor me usou para falar com pessoas, o Senhor me usou para fazer testemunho, o Senhor me usou para fazer uma missão simples, que para nosso ver era simples. Mas quando você sai de lá, você sai motivado, você sai com outro pensamento. Eu acho que foi a melhor fase, a melhor experiência, não vou falar que é do meu casamento, mas eu acho que de vida, que foi assim a realidade que eu falei, poxa, eu fui útil para aquilo. Interessante. Cumprir a missão, como você foi no Amazonas, pensando de uma forma e voltou de outra, envolve quebrar preconceitos. Muitos. Quebrar preconceitos. Por exemplo, Jonas ele tinha um preconceito com o povo. Ele sabia, quer dizer, ele estava pregando para o povo, mas esse povo aí é mau, eles não vão se converter, não. Eu não concordo que eles vão se converter. Pra que eu vou ficar aqui, senhor? Perdendo meu tempo aqui? Não, eles são perigosos. Ele foi pregando, mas ele não mudou sua atitude, cara. Sim. Deus deu uma lição para ele, para tentar salvar ele. E hoje nós temos comunidades, nós temos pessoas, nós temos vários tipos de pessoas que nós temos que pregar o evangelho para eles, mas às vezes nós não vamos por preconceito. Isso. E mesmo pregando, a gente fala assim, será que ele mudou mesmo? Será que ele transformou? Deus não é o Deus deles, aquela ideia ainda que Jonas tinha, né, professor? Que Deus só habitava um espaço geográfico, né? Exatamente. Que Deus não podia ir além daquele ambiente de Israel. Deus lá é Deus de Ninivita. E a gente ainda duvida, né? Claro. Aconteceu o milagre, você viu a missão sendo feita e você fala, mas será que ele queria que Deus matasse o povo? Sim. Então assim, ó, tem uma parte da lição aqui, na parte de terça-feira, que diz assim, ó, enfrentar nossos preconceitos requer humildade. A missão também requer tempo e energia emocional. Investir na vida de outros e realmente cuidar deles pode ser desgastante. Em um tempo em que nos estressamos, cuidando de nossa própria vida, de nossos próprios problemas, dar apoio emocional pode parecer exaustivo demais. Eu achei muito feliz da parte do autor colocar essa ideia aqui, enfrentar nossos preconceitos. Requer humildade, você tem que mudar a sua atitude, mudar, né, e a gente muda. Quando a gente entra nesse contexto, a gente entra em conflitos desconfortáveis, quando tem que ver nosso preconceito. Tem coisa
que mexe com as nossas entranhas. Com conceitos muito claros pra gente, e né? profundos que é pra nós, que nem... A lição deixa bem clara nessa parte de quarta-feira que Jonas ele ficou mais chateado com a morte de uma planta, de uma árvore, Era o que trazia por um conforto verme, pra ele, né? Do que da cidade inteira. do que por uma cidade, por mulheres, crianças, homens, animais, que seria destruído. Jonas queria que Nínive fosse uma próxima Sodoma e Gomorra, Sim. fosse consumida, do que ele entender de que Deus precisava mudar sua cosmovisão. Mas o que me chama a atenção, antes de vingativo. Deus mudar na nossa cosmovisão, ele senta para poder conversar com a gente e confortar. Me fala, filho, por que você pensa assim? Por que você tá desse jeito? Para depois ele mudar o nosso pensamento. Primeiro Deus ele nos ouve, nos conforta e depois ele nos corrige. Você percebe? Paciente, né, conosco. Então, né? mas você vê que nessa forma, Deus ele nos ouve, ele nos conforta, depois nos corrige. O ser humano ele inverte o processo. Interessante, Primeiro Léo, ele quer corrigir, que nesse- depois no final ele querer confortar. Porque nesse ponto o livro de Jonas termina com a pergunta, né? Será que eu não devia ter misericórdia de Nínive, né? Com mais de 200 mil pessoas que não fazem a diferença entre a mão direita e a mão esquerda? É o chamado missionário de Deus com Jonas também. Jonas está incluso nos planos de Deus. A missão de Deus é salvar Jonas também. O livro de Jonas e essa história é a lembrança de que Deus, enquanto queria que Jonas fosse o missionário, Deus quer salvar o missionário. Deus quer salvar o missionário nesse processo. Mas quando agora você lembra dessa questão dos conflitos desconfortáveis e a planta que era a única coisa que trazia conforto para Jonas, e a nossa questão de juízo, de justiça, e a coceirinha que dá de dizer, Senhor, volta logo e taca fogo nesse mundo para eu ir para o céu logo. E a gente vê isso gente, a gente sabe disso, nas nossas igrejas, a gente falando dos cultos de oração e dos momentos com Ele, muitas pessoas se colocam pedindo, Senhor, volta logo. Gente, se Jesus voltar hoje, os efeitos da volta de Jesus sobre este mundo, quantas pessoas estarão perdidas. Imagina o sofrimento de Deus. É que às vezes a gente só quer olhar as coisas sob o nosso ponto de vista, né? Mas a gente esquece de olhar as coisas sob o ponto de vista de E a Deus. gente esquece que, será que eu tô salvo? Sim, tem isso também. Porque quando nós fazemos essa oração, Senhor Jesus, por favor, volta logo, que eu não aguento mais viver nesse mundo, a gente se esquece da passagem que Ellen White diz sobre o livro Primeiros Inscritos. É uma oração sobre a egoísta, ponte. oração Exato. egoísta. Largando as bagagens. E Ellen White diz que as pessoas vivas no dia da volta de Jesus, os salvos, teriam pouquíssimas coisas para mudar em seu caráter em semelhança a Jesus. Pense. Agora eu olho para minha vida, como é que tá a minha vida hoje comparada a Cristo? Se eu peço para Jesus, por isso que a Bíblia diz, nós não sabemos orar. A gente não faz ideia o que a gente está O Espírito pedindo. Santo molda a nossa oração, você entendeu? Para que possa chegar perfeita diante de Deus. Porque se Jesus voltasse agora, provavelmente eu estaria perdido. E esse querer mesmo, que você está colocando, você tem que querer mesmo que Jesus volte, você tem que querer mesmo fazer. Desejo Aqui, é acontecer. ele fala, Jonas sentiu um ódio tão profundo, vocês já passaram, todo mundo já passou, já fez algo que não queria. Sim. Todo mundo. O pastor falou agora da academia que ele foi lá num horário que ele não queria. Inclusive Passou na obra de missão também, de ir para lugares que a gente não queria quer. ir. Exatamente. A gente já viveu isso. Sábado chuvoso, de frio, você não quer sair da sua casa, você foi no culto, você queria almoçar e tirar uma soneca, né, da tarde, né? Viu, irmãos? Não façam isso, vão fazer missão. E aí o pessoal não quer, você tem uma raiva, fala, não vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E quando você vê, fala assim, não, eu vou fazer aquilo e eu vou ser surpreendido. E esse senso da gente querer mesmo, eu quero realmente que Jesus volte? Será que tudo que eu estou fazendo, realmente, esse meu moldar, esse meu colocar à disposição do serviço, da missão, é isso mesmo? Eu estou pregando isso? Isso a gente falou na lição, acho que semana passada na igreja. Você quer realmente que Jesus volte? Ou você só está falando da boca para fora, não, eu quero, não aguento mais, esse mundo tá terrível, nossa, tem que acabar. Mas você está preparado para viver isso? O que eu estou esperando? Aquela história de Amós 4, 5 e 6, né? O livro de Amós tem muito disso. E aí Amós vira pro povo e diz, olha, vocês não fazem ideia do que é o dia do Senhor. Então, prepara-te, Israel. Tipo aquela mãe que diz, ó, quando teu pai chegar, tu tá lascado? Então prepara-te, Israel, para te encontrares com teu Deus. A gente não faz ideia do que isso significa. Porque os nossos sentimentos estão como o de Jonas, por muitas vezes. Tipo assim, Senhor, vem para fazer juízo e justiça ao meu modo. Vem acabar com o mal. Cara, só que assim, o mal ainda são pessoas que Deus ama.
E O mal ainda é manifestado por gente que Cristo morreu na cruz por elas. E Cristo quer essas vidas transformadas. Ele quer a vida dessas pessoas mudada. Mesmo que a gente não queira, né? O que eu acho impressionante aqui nessa finalização da questão de Jonas, mesmo ele com preconceitos, ele não era convertido, de fato. Sim. Não, convencido. E Deus usou ele daquele jeito para salvar uma cidade. Cara. Se comunica ainda, né? Quer dizer, Deus olha para mim, mesmo eu não sendo uma pessoa 100% convertida, ele fala assim, você pode ser um instrumento nas minhas mãos. Eu acredito em você. Então, não se preocupe. Deus acredita em você. Deus quer ver você servindo. Mesmo que você não se ache capaz, você vai à luta, você atenda o convite, porque vai salvar gente que você menos imagina. Até aqueles que você odeia podem ser salvos. E ele falou aqui fala, né? A lição fala que depois dessa experiência, Deus o corrigiu com voz suave, ajudando a perceber como era tolice valorizar uma planta mais do que milhares de homens. Então, assim, ele não falou gritando, ele não foi na mesma proporção da raiva que nós estava sentindo. Ele foi manso, suave, que nem o pastor falou. Ele sentou, senta aqui, meu filho. Vem cá, vamos conversar. Vinde arrazoemos aí, né? Então, foi um novo vinde arrazoemos de Deus. E Jonas também falou, esperava que ele vinha, né, com uma cinta na mão, quando a mãe vem, que você espera que a mãe venha daquele jeito, quando você faz alguma coisa errada. Não, ele veio de uma outra forma, ele veio de uma forma amorosa. Ele sentou, vem cá, Jonas, o que tá pegando aí? Fala pra gente. E aí, Jonas falou... A base da justiça de Deus sempre vai ser o amor. E a mesma coisa a gente tem que fazer, né? Nós temos que transmitir. Pensa a gente chegar lá, eu não tenho filhos, mas assim, você chegar numa criança ou chegar no irmão da igreja que já tá machucado, que já tá com a raiva ali, que já tá... E você chegar nele e falar, vem cá, muitas vezes a gente... gasolina na crise, né? Então assim, às vezes a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente faz isso sem saber. E aonde nós entramos para a parte final aqui, Mas já? eis-me aqui. De novo. Envia-me Mas a já, mim. de novo? Pois é. Temos aqui 7 minutinhos para terminar a Ô, lição. louco! Deus, ele faz uma pergunta. Quem que eu vou enviar? Às vezes nós nos preocupamos tanto, mas Senhor, eu tenho que fazer uma missão no Amazonas. Tempo atrás, quando eu estava no distrito, uma cantora chegou para mim e falou assim, pastor, eu vou pedir minha carta de transferência. Eu falei, por quê? Não, porque ninguém aqui me respeita, ninguém me dá oportunidade na minha igreja. Quando eu vou para os outros lugares, o pessoal me trata bem. Eu falei assim, pois é. Eu falei que lá o pessoal não te conhece, aqui o povo te conhece. Pergunta se ela pediu carta de transferência. Não pediu. Ficou. E ela foi entender depois o que eu falei. Ela olhou para mim e disse assim, o senhor tinha razão. Eu falei assim, essa é a questão. Quem que eu vou enviar? Eu não tenho que pensar... Hoje nós temos uma guerra que está acontecendo ali na Palestina, em Israel... Síria, pegando toda aquela parte ali, Líbano entrando no meio, o Egito está agora tentando fazer uma conciliação, mas às vezes nós pensamos, eu tenho que fazer uma missão fora, mas só que, será que na minha família todo mundo já está convertido? Meu casamento está convertido? Meus parentes? Minha rua? Meus vizinhos? Deus, ele tem que alcançar essas pessoas mais próximas de nós. Madre Teresa de Calcutá, ela dizia assim, é fácil nós amarmos aqueles que estão distantes de nós, o difícil é amar aqueles que estão próximos. Quando Deus ele levanta e fala assim, quem eu vou enviar? Como é que eu posso dar essa mensagem final para os nossos amigos, que nós vamos terminar a lição na missão mesmo dessa vez? Léo, eu entendo que Deus vai enviar todo aquele que foi perdoado por Ele e que o ama. Todo aquele que viveu a experiência de se sentir perdoado pela graça e vive esse amor por Jesus, por consequência desse perdão e de uma salvação imerecida. Eu volto para a humildade de Isaías, né? A compreensão do, vixe, eu tô perdido, eu vou morrer, eu não mereço estar aqui, eu não mereço ter sido recebido por Deus, eu não mereço o amor de Deus, eu não mereço a graça, eu não mereço a misericórdia, eu não mereço ser parte do reino, eu não mereço nada. E Deus tem me dado, mesmo sem merecer, Deus está me dando o céu de presente. E o que eu posso dar em troca? Eu posso dar em troca a mim mesmo. Eu posso dizer, Senhor, me usa como o Senhor quiser. Eu pensei nisso. Eu ia falar justamente isso. Eu acho que hoje o que a gente poderia falar para a igreja é isso. Que você se use, que você se coloque à disposição. Que você viva isso com vontade, com amor, que você se coloque para que você seja testemunha. Porque a pessoa fala, olha, mas isso é bom. Se ela está fazendo isso sem esforço, se ela está fazendo isso de uma forma com amor, uma forma normal, natural, eu também quero fazer isso aí. Então eu vou. Então eu me colocaria à disposição. Primeiro eu me moldaria. Falava assim, não, Senhor, eis-me aqui, eu quero. Então, através de mim, eu consigo levar outras pessoas, através do meu testemunho, através deles verem que isso é bom,
eles vão também. Então, é o que eu acho, amigos, sobre esse finalmente aqui, do eis-me aqui, envia-me a mim. Tanto analisando esses dois que foram mencionados, como outros também na Bíblia, eles tinham desculpas por causa de falhas, por causa de preconceitos, ideias preconcebidas. E eles acabaram sendo uma grande bênção nas mãos de Deus, mesmo tendo esses defeitos, essas falhas. Então é possível que nós estamos terminando essa lição de hoje, nesse sábado, né? A lição desse final de semana que você vai estar recapitulando aí. E você está imaginando, puxa vida, o ano de 2023 já está acabando e o que eu fiz para Deus? Eu respondi o eis-me aqui ou ainda dá tempo? Então eu diria, comece orando e intercedendo pelas pessoas. Deus vai mudar a sua cosmovisão, Deus vai mudar o seu pré-conceito, vai te dar o conceito real da pessoa. Comece orando, intercedendo. E Deus vai te dar esse amor profundo por essa pessoa, ao ponto de você poder ajudá-la, de você poder servir, mesmo com as suas falhas. É como se Ele te oferecesse para você, todos os dias Ele oferece para mim, uma página em branco, dizendo, filho, se você não fez nada até agora, ainda dá tempo. Jesus ainda te ama, Ele ainda me ama, e Ele sempre me dá uma oportunidade. Amém. Eu louvo a Deus por isso e tenho certeza que você vai louvar também, Amém, atendendo esse convite de Deus. Louvado seja Deus. Amém. Muito bem, queridos, chegamos ao final de mais uma Escola Sabatina e eu quero terminar com você com um pensamento do pastor Amin Rodor, que ele diz assim: não dependa da tua felicidade naquilo que você pode perder um dia. Então coloque sempre a tua felicidade, o teu amor, o teu carinho nas mãos do Senhor Jesus. Amém. Porque isso sempre vai ser eterno para você. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos terminar com uma oração nesse momento? Amém. Pastor Vitor, pode orar para nós? Vamos lá. Santo Deus, o que lhe clamo hoje em nome de Jesus é que o Senhor nos dê o teu amor. Amém, O Senhor. teu amor é a grande motivação para a missão. Nos dá os teus olhos, os teus sentimentos. O Senhor é apaixonado por gente. Amém, O Senhor olha o pecador com misericórdia. O Senhor não tem prazer na destruição de ninguém. Pai, o Senhor quer dar para a gente esse mesmo sentimento, esse incômodo, essa vontade de lutar todos os dias para que mais gente seja salva. Amém. Move a gente, Senhor, nessa direção. Em nome Amém. de Jesus. Amém. 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 Amém, Senhor. Muito bem, queridos, chegamos ao fim. Quero te agradecer por você estar aqui conosco, que Deus possa te abençoar, que você possa ser iluminado pelo Espírito Santo para conduzir os seus alunos, os membros da tua igreja, a ter uma conexão e uma missão com Jesus. Lembre-se, a missão de Deus é a minha missão. Que Deus te abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser.